quando Jesus entra no barco, Jesus dá a primeira ordem para Pedro. Primeira ordem. Pedro, afasta o barco da terra. Qual foi a primeira ordem? Eu garanto para vocês que o culto não vai terminar assim. Garanto, 100% de certeza. Mas repita comigo assim. Repita. Afasta o barco da terra. Aí o Pedro, pastor Igor, teve que levantar a âncora e afastar o barco da... Sabe por que a pescaria do Pedro não estava dando certo? Porque o Pedro se tornou tão materialista, tão carnal, tão terreno, que tudo que o Pedro pedia para Jesus estava na terra. Tudo que o Pedro queria conseguir na vida estava na terra. Tudo que o Pedro... Você acredita, irmão, que tem gente que não tem um dom espiritual? A vida espiritual dele não é boa. E ele não gasta um minuto da oração dele pedindo para Deus uma bênção espiritual. Tudo que ele pede para Deus é terreno. Tudo que ele pede para Deus é material. Tudo que ele pede para Deus é daqui. Como pode um crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele tem coragem de pedir para Deus uma coisa material na frente da espiritual? Tem coisa que não deu certo na tua vida ainda, porque você inverteu as coisas de Deus. Deus diz que primeiro é o reino, primeiro é a justiça, primeiro é o céu. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado, dê a mão para ele, dê a mão para ele. Dê a mão para ele que nós vamos chegar lá. Agora olha para mim, de mão dada com o teu irmão. Sabe o que Jesus nos trouxe aqui essa noite para dizer? No dia 4 de janeiro de 2024, 2024 eu quero o teu barco um pouco longe da terra. Eu quero levar você para as águas profundas. Eu quero levar você por um nível de espiritualidade que você ainda não foi. Eu quero te conhecer, eu quero te mostrar o céu do lado de dentro. Eu quero te revelar minha glória. Eu quero mostrar para você o que é ser um crente cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: dá para levantar a âncora, dá para ser mais espiritual, dá para ser mais espiritual, dá para ser mais crente, dá para ser mais fervoroso. Irmão, você está num culto, aqui é lugar de dar glória a Deus, aqui é lugar de chorar, aqui é lugar de falar línguas estranhas, aqui é lugar de falar em mistério com Deus, aqui é lugar de ver a glória de Deus. Balança assim a mão do teu irmão sem soltar e diga para ele: levanta a âncora, levanta. Diga para ele: vamos afastar o barco da terra, vamos afastar. Levanta a mão dele lá em cima e fecha os olhos. Nós estamos muito grudados na terra, nós estamos muito perto da terra. O que é isso, irmão? Nós estamos num ambiente espiritual. Nós somos crentes, nós somos do céu, nós somos de cima, nós somos do alto. E nesta noite Deus está dizendo: eu não quero você em 2024 materialista, carnal, ambicioso, ganancioso, avarento. Eu quero que você busque o meu reino. Eu quero que você busque a minha justiça. Oh, já tem alguém afastando o barco da terra? Afasta. Quando você afasta o barco da terra, até a língua que você fala já não é mais da terra. Quando você afasta o barco da terra, você fica mais perto das águas. Eu posso ver alguém entrando em águas profundas aqui esta noite. Deixa eu ver onde tem um crente fervoroso. Deixa eu ver onde tem um crente espiritual, onde tem um crente batizado com o Espírito Santo, onde tem um crente que já afastou o barco da terra. Dê glórias a Deus por um minuto e glorifique o nome do Senhor. Se nós não tomarmos cuidado, o barco vai ficar encalhado na terra. E nós vamos ser crentes tão terrenos e tão carnais que nós vamos perder o contato com o céu. Eu sinto saudade do tempo em que os crentes cantavam: eu navegarei. Eu quero entrar no oceano do Espírito. Olha para o teu irmão e diga para ele: já levantei a âncora e estou me afastando da terra. Tem alguém do céu aí? Diga glória a Deus. Jesus entra no barco de Pedro, manda Pedro afastar o barco da terra. E agora Jesus prega de dentro do barco de Pedro e dá um discurso longo. Mais uma coisa extraordinária acontece. Dentro do barco de Pedro só se falava em números. Quantos quilos? Que peixe é esse? Quanto nós vamos apurar no final do dia? É proibido pescar? Não.
É proibido pescar muito? Não. É proibido ganhar muito? Não. O que é proibido é só falar em números o tempo todo e o barco não ter mais espaço para a palavra. Jesus não podia, dentro daquele barco Jesus não falava. Quem falava era só Pedro. A calculadora falava mais que a Bíblia. Jesus disse, eu vou ensinar para Pedro como que prospera. Eu vou ensinar para o Pedro que para prosperar não precisa ser avarento. Para prosperar não precisa ser ganancioso. Jesus entra dentro do barco do Pedro e está pregando. É nessa hora que você tem que tomar cuidado. Diga para o teu irmão assim, nesta hora, toma cuidado. Sabe por que você tem que tomar cuidado nessa hora? Porque a pescaria deu errado, você não pegou nada. Aí o inimigo sopra no teu ouvido assim, rapaz, você não pega nada e Jesus ainda pede seu barco. Toma seu tempo. Porque Jesus está tomando seu tempo, usando seu barco, você está cansado, você podia ter ido embora, mas Pedro deixou Jesus falar tudo que Jesus tinha para falar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus conhecia a necessidade de Pedro, sim ou não? Sim. Quando Jesus termina de pregar, Jesus diz para Pedro assim, agora vamos no mar alto. E você vai lançar de novo as redes para pescar. Aí o Pedro resistiu e disse assim, Senhor, mas eu lancei as redes à noite, vamos lá, à noite, e não apanhei. Jesus deve ter perguntado para Pedro, você me levou na noite passada? Eu estava com você ontem, quando você estava pescando? Não, Pedro, porque você é tão sabidão que você pesca sem mim. Você está tão inteligente, você está tão profissional que você não conta mais com o Espírito Santo. Você não pergunta a Deus se pode, se não pode, se é para ir, se não é para ir, se compra, se não compra. Olha para o teu irmão e diga assim, você está sabido demais, irmão. Você não está precisando nem de Deus mais, aí. Você nem está precisando mais de Deus. Tudo que você vai fazer, você faz sem Deus. Não, pastor, eu sei fazer. Deixa comigo. Jesus disse, eu estava ontem, quando você... Não, ontem o senhor não estava. Jesus, pois é, pai. Hoje eu estou. Hoje eu estou. Fica tranquilo que hoje a pescaria vai ser diferente. Aí o Pedro disse para Jesus assim, olha, eu não iria, porque eu fui lá ontem, pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas porque tu mandas, porque tu... Eu estou chegando lá. Porque tu mandas, eu lançarei a rede. Sabe onde está o segredo de prosperar, de crescer, de ser abençoado? Não é fazer o que está sentindo, é fazer o que está sendo mandado. Pelo sentimento, Pedro não ia. Pedro não foi pelo sentimento, Pedro foi pela ordem. Quando Deus manda você pedir perdão para uma pessoa que te ofendeu, Deus não está nem aí com o que você está sentindo. Deus está dando uma ordem para pedir perdão. Porque se Deus for contar com o teu sentimento, você não pede nunca. Como é que você vai pedir perdão se você está com raiva? Como é que você vai pedir perdão se o seu coração está cheio de amargura? É uma ordem. Tem gente que diz, nunca mais eu vou, nunca mais eu entro, nunca mais eu falo. E se Jesus te disser assim, mas eu estou dando uma ordem para ir. Eu estou dando uma ordem para você voltar. Diga para o teu irmão assim, o difícil não é ir. O difícil é voltar. E o mais difícil de voltar, sabe onde? Não é difícil voltar onde deu certo. Porque se Pedro tivesse pescado a noite toda e tivesse dado certo, Pedro voltaria como um herói. Sim ou não? Difícil é voltar onde deu errado. Difícil é você voltar onde você lançou a rede a noite toda e não apanhou nada. Pedro disse, por mim eu não iria, mas porque tu mandas. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Se você crê em palavra de Deus ou não? Crê em palavra de Deus ou não crê? Então levanta a mão que eu vou falar e vai cumprir. Aí agora já não é comigo, é contigo. Deus dá uma ordem para você fazer o que você não queria. Deus vai mandar você entrar onde você disse que não colocava mais teus pés. Deus vai mandar você falar com gente que você disse que nunca mais olhava na face dele. Deus vai mandar você entrar em casa que você disse que nunca mais colocava o pé nem na calçada. Deus vai fazer você cantar de novo porque você disse que nunca mais cantava. Deus vai fazer você voltar em lugares que você disse que nunca mais entrava. E você vai dizer, Deus, por mim eu não iria, por mim eu não fazia, por mim eu não entrava, mas porque tu mandas. Quem está debaixo de uma ordem aqui? Quem está debaixo de uma ordem? Pegue a mão de alguém e diga para ele, a tua vitória está na obediência.
A tua vitória está na obediência. Deus não está, irmão, pautado no que você está sentindo, não. Deus não é um Deus sentimental que fica pesando o que você sente, não. Deus trabalha com obediência. Eu não iria, mas porque tu mandas, eu vou. Quantas vezes você não queria fazer, mas só fez porque Deus mandou? Isso aqui é renunciar a si mesmo. Isso aqui é quebrar o seu próprio orgulho. Isso aqui é ter que dobrar a língua e dizer: eu falei que não fazia, mas Deus mandou, eu volto atrás e faço. Quer continuar orgulhoso? Quer continuar inflexível? Você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito porque Deus não está baseado no que você sente. Quando Deus disse amai, Deus não está pedindo, Deus está mandando, porque amar não é sentimento. Diga para o teu irmão isso: amar não é sentimento. Diga para o teu irmão: amar é mandamento. Fica aí, eu não amo. Quem diz que você tem que sentir? Você tem que sentir, não tem que amar, irmão. Amar é atitude. Amar não é um sentimento, não. Amar é uma ação. Amar é uma decisão. Tem muita gente sofrendo porque Deus disse para ele: vamos voltar lá. E diz: não, eu não volto. Lá não, lá eu não volto mais. Pedro disse assim: eu não voltaria, mas como tu mandas, eu volto. Em algumas traduções diz que Jesus mandou jogar a rede do lado direito. De qual lado? Do lado? Grita, do lado? Tinha peixe no mar, sim ou não? Tinha. Tinha peixe no mar ou não tinha? Tinha. O problema era a rede? O problema era o barco? Olha para o teu irmão e diga para ele: o problema era o lado. O problema era o lado. Tem hora que a pescaria dá errado, sabe por quê? O lado errado. Mas 2024 Deus vai direcionar a rede para o lado certo. Levanta comigo assim as mãos. Lá vai uma profecia agora. Não, levanta a mão. Lá vai a profecia mesmo. De olho aberto eu vou te dar isso. Essa profecia. Se você tem um sócio e ele não é o sócio certo, nesse trimestre Deus arranca ele do seu caminho. Se você tem uma amizade que não presta, se você tem uma amizade que não é saudável, se você tem uma amizade que é errada e você quer obedecer o que Jesus está te dizendo aqui, esta noite, nesse trimestre do ano, Deus vai tirar essa amizade do teu caminho, porque Deus está dizendo: eu vou fazer você jogar a rede do lado certo. O problema não é a rede, o problema não é o barco, o problema é o lado. Quem entende isso, diga glórias a Deus.